E O Matheus é o melhor. Eu mandei lá no plano de aula, não sei se vocês observaram, eu mandei lá no plano de aula as notas de aula, né? Que seria o conteúdo da matéria que eu vou trabalhar com vocês hoje, né? Só que eu vou ser sincero com vocês, o conteúdo lá tem as definições das fórmulas, mas eu pulei alguma coisa das definições que é algo assim bem puxado, que envolve, vocês lembram quando a gente fez integração racional, aquelas integrais que tinha variável no denominador, que eram vários tipos, que a gente tinha que fatorar, enfim, é bem trabalhoso, né? Eu pulei essa parte do passo a passo e aí já coloquei os resultados, né? Mas se alguém depois quiser, eu posso mandar o arquivo detalhado para vocês. Mas não é fácil de entender, não, porque tem bastante substituição e depois as substituições que a gente tem que voltar. É igual a gente fazia lá na integral, vocês lembram? Você chamava de U, depois chamava de V, depois chamava de T, e aí vinha voltando até chegar no X de novo, né? É muito trabalhoso. E se eu fosse ficar desenvolvendo aquilo lá com vocês, eu não ia avançar, não ia chegar no objetivo que é aplicar a regra de Simpson, que é o conteúdo de hoje, tá? Isso aqui é trabalho, isso aqui é lá do MEC. Vou até fechar isso aqui, que eu não vou usar isso mais. Cadê? Acho que é isso aqui. Ó. Só que eu vou atualizar aqui, que é dia 27 hoje, né? É o seguinte, a gente tem, da mesma forma que a gente tem lá na regra dos trapézios, é mais ou menos o mesmo esquema, tá certo? Porém, tem alguns detalhes e a metodologia é outra, é completamente diferente. Ó, você vê que eu tenho aqui uma integral e a gente pode escrever ela assim, ó, integral de n, né? Então, esse integral de n significa em quantos subintervalos a gente vai dividir o espaço que a gente tem. Mas tem que lembrar sempre assim, né, que a gente tem uma subdivisão do intervalo AB. Então, eu tenho o primeiro e o último, que é o A e o B, para satisfazer a teoria. O B é o xn e o A é o x0. Então, a gente começa no x0, aí depois tem um subintervalo, que a gente vai fazendo aqui, né, que é o x1, né, e o x2. Que nesse caso aqui, ó, deixa eu ampliar aqui para vocês verem melhor. Eu nomeei aqui, ó, né, de x0, aí xi está aqui, né, que esse foi criado, tá vendo? Ó, aqui eu tenho os intervalos, quantos eu quiser. E aí eu peguei 2 intervalos para mostrar para vocês o seguinte. Se eu pegar um intervalo comum no meio disso daqui tudo, ó, que seria o xi, então eu dividi, veja, ó, o xi é como se fosse o x1. Eu dividi ó, aqui, ó, daqui até aqui e daqui até aqui. Claro para vocês? Aí, eu peguei esse intervalo aqui e coloquei um outro intervalo aqui e um outro intervalo aqui, certo? Então, esse daqui seria o xi menos 1, tá? E esse daqui da frente, o xi mais 1.
tá certo? Então, aqui, esse menos 1 significa uma unidade mesmo. Eu tirei uma unidade daqui e coloquei uma unidade aqui. E aí eu fiquei com esse trapézio aqui, ó, essa espécie de trapézio. Eu não posso chamar de trapézio porque eu tenho aqui uma curva, tá certo? Então, desse ponto nesse ponto, não é uma reta, é uma curva. Aí, o que o Simpson fez? Ele estudou esse intervalo aqui, e aí ele pegou esse intervalo aqui e fez um ajuste de curva. Um ajuste de curva, a gente tem duas formas de fazer esse ajuste de curva. Você pode pegar a fórmula de Taylor, que é menos complexa, e aí a gente usa o grau do polinômio que eu quero, tá? E eu tenho que usar aí fatorial. Vocês lembram o que é fatorial de um número? Eu acho que eu comentei com vocês disso daí no semestre passado, no integral. Sim. É isso. Se eu tenho, por exemplo, se eu tenho... Vou fazer aqui, ó. Se eu tenho tipo assim, 5 fatorial. Esse aí, em matemática, 5 o fatorial, ele não significa exclamação, viu? É o símbolo de fatorial. Isso quer dizer que você vai fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, o fatorial é você multiplicar o número aqui até a unidade, tá certo? Então, 5 fatorial vai ser 120, né? Que seria 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aumenta muito, viu, pessoal? Isso aumenta muito mesmo. Então, aqui, a gente tem o seguinte, ó. Ele estudou isso daqui e calculou esse II aqui, ó, o I maiúsculo e o I, seria a integral do intervalo I aqui, ó. A integral do intervalo I, ela vai ser isso daqui, ó, tá? Eu vou calcular desse intervalo até esse intervalo, certo? E ele usou, para fazer isso daqui, ó, um ajuste de curva de grau 2. Porque aqui, ó, se eu pegar, quer ver, ó, deixa eu pegar, ver se eu consigo demonstrar bem. Eu tenho aqui, ó, se eu aumentar isso aqui, ele vai aumentando a curva aqui, né, ó. Então, se eu pegar isso daqui e for ajustando aqui, ó, você vai fazendo, enfim, vai girando, vai colocando, e você vai fazendo uma curva. Isso aqui, na realidade, o que eu peguei aqui não é de curva, né? Isso aqui é uma semicircunferência. Se você deixar isso aqui quadradinho, ó, ele tem uma semicircunferência aqui, ó, tá? Então, não é bem o ajuste correto para falar, mas eu acho que, vendo isso aqui, dá para vocês entenderem, não dá? Numa parábola, a melhor explicação eu acho que seria com isso daqui, ó. Se eu pegar um ponto aqui, aí eu faço outro ponto aqui, faço outro ponto aqui, e aí eu venho para baixo, tá vendo? Ó? Então, aqui, ó, eu tenho um ajuste. Essa parábola, eu posso ir ajustando ela, ó, tá vendo? Para que essa diferença fique o mínimo possível, certo? Então, ele usou esse método, né? Ele pegou um polinômio interpolador e a gente tem duas formas de fazer, usando a fórmula de Taylor ou a fórmula de Lagrange. A fórmula de Taylor, ela é mais fácil, mas ela é menos precisa. A fórmula de Lagrange, ela é mais precisa. E como Thomas Simpson era matemático, ele usou Lagrange. E aí foi esse pedaço que eu pulei para vocês, né? Que eu falei para vocês, ó. Então, ajustou a curva para polinômio, tá certo? Agora, veja que nesse gráfico aqui só tem esse pedacinho. Ó, é do xi menos 1 até o xi mais 1. Feito isso, já ajustado em polinômio, né, por Lagrange, tem uma situação assim. Eu poderia ter
aqui eu coloquei esse gráfico para mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu posso ter qualquer tipo de gráfico. Então, o f de x é o azul. E o vermelho é o polinômio. Então, que é o polinômio de ajuste, interpolador, que a gente chama. Ó, nesse intervalo aqui, ó, eu posso pegar esse polinômio. Nesse outro intervalo, eu vou pegar uma outra equação do segundo grau com concavidade voltada para baixo. Então, você vai pegando um polinômio, faz um acerto. Pega outro polinômio. Então, você pode pegar n polinômio, que foi o que ele fez. Ele pegou n polinômio e foi somando esses polinômios todos, tá? No passo a passo. Aqui já está o resumo, né? Então, foram feitos 4, ó. 4 para acertar essa parábola aqui num determinado. Então, ele pegou um outro intervalo daqui até aqui, um outro intervalo daqui até aqui e um outro intervalo daqui até aqui, ó. Tá? Então, foram feitos 4 polinômios de interpolador. E depois, todos eles vão ficar H3 que multiplica alguma coisa. E aí, depois de feito isso, todos eles ficam com H3. Então, coloca o H3 em evidência. E aí, foi constatado aquilo que a gente já viu também. O primeiro e o último, ele é contado só uma vez. Mas os demais, eles vão ser contados várias vezes, porque se você faz 4 ajustes, ele vai estar em 4 polinômios. E aí constatou o seguinte, que o F1, o F3 e o Fm-1, professor, o que é o Fm-1? Se vocês observarem aqui na fórmula essa aqui chama fórmula reduzida, tá? Fórmula 1/3 de Simpson, tá? Se vocês observarem aqui na fórmula, aqui tem 1, 3 e m-1, tá certo? Então, esse m-1... Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Oi. Boa noite. Boa noite. Esse m-1 aqui significa que qualquer que for o valor de m, ele vai ser sempre um número ímpar, tá? Então, porque você tem aqui só os valores ímpares, ó, 1, 3, aí seria 5, 7, e como eu não sei o tamanho e nem a quantidade de ajuste de curva que eu vou fazer, eu vou falar m-1, tá certo? E aqui vai ser m-2. m-2 eu faria sempre pares, porque veja bem, ó, eu tenho 2, 4, tá certo? Então aqui seria somente os números de ordem par. Os números de ordem par, então vai ser, ó, por exemplo, se eu pegar 6, né? 6 menos 2 dá 4. Se eu pegar o 8, então aqui o m seria equivalente aos termos pares. Então, como é par aqui, sempre vai ter que ser m menos 2. Aqui, como é ímpar, sempre vai ter que ser m menos 1. Tipo, eu poderia pegar aqui, ó, o próximo aqui seria o 5, né? Então, se eu tenho 6 termos, 6 menos 1 vai dar 5. Se eu tenho m igual a 6, ou seja, 6 subdivisões, 6 menos 2 vai dar 4. Se o m é 8, 8 menos 1 aqui seria o 7, o último, e aqui seria 8 menos 2, que é 6. Então, a gente tem que procurar dividir sempre em números pares. Então, o n, que determina o valor do h aqui, tem que ser sempre número par. No trapézio, eu defino. Se eu quiser par, eu coloco. Se eu quiser ímpar, eu coloco. Aqui não. Aqui sempre tem que ser valores pares, certo? E a fórmula de simples composta já seria com mais divisões, né? Aí vai ser sempre assim, ó. Se você pega o primeiro mais o último, aí você vai pegar 3 vezes, aqui, ó, F1, 3 vezes F2, 2 vezes F3. Então, só que essa daqui é 3/8 de Simpson, tá? Então, todos os múltiplos de 3, você vai ter coeficiente 2. Os demais são tudo 3, certo? Então, os múltiplos de 3 têm coeficiente 2. Então, se eu for pegar, por exemplo, o F3, o F6, o F9, tá vendo? Ó, tudo tem coeficiente 2. Os F, que não são múltiplo de 3, na ordem, e lembrando que essa ordem começa sempre no 0, tá? Esses aí são
multiplicado por 3. Mas, olha, eu prefiro... São duas fórmulas, as duas chegam no mesmo resultado, tá? Essa aqui é a fórmula de 1/3 de Taylor, de Simpson, e essa daqui é a fórmula 3/8 ou repetida. Tá ok? Bom, aí eu acho que a gente já... Aqui eu até fiz um exemplo, que eu não vou mostrar ele para vocês agora. Depois, no final da aula, a gente resolve sem a planilha, tá? Porque eu acho que, no momento, a gente tem que priorizar a planilha mesmo. E aí, mas eu tenho que falar para vocês também como é que faz sem a planilha, com o uso da calculadora, tá certo? Bom, então vamos lá, vamos pegar uma função qualquer e vamos para a planilha. Aqui vai ficar o seguinte, ó. Vamos pegar uma integral qualquer aqui. Deixa eu inserir. Vamos pegar aqui do 1 até o 5. Vermelho, fala um número de 1 até 10 aí. 8. 8. Então, vamos colocar aqui x mais 8. Ó, se não der certo, pessoal, a culpa é do vermelho. É do red. É Então, do nós temos Tarcísio. isso daqui. Eu, né? Por isso escolhi o número par. Ó, lembrando que isso aqui pode ser chamado, então, ó, de integral isso pode ser chamado de I. No caso aí, eu vou chamar de IN ainda, porque eu não defini. Mas vamos colocar com 8 intervalos. Não, 4 primeiro. 4 intervalos. I 4. Certo? I 4 já significa, ó, porque é IN, que o N tem que ter 4 intervalos. Então, eu vou usar a regra de Simpson para 4 intervalos, né? Vou copiar a regra de Simpson. A mais utilizada é essa aqui, a regra de 1/3 de Simpson. Tá? Aqui, só para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui, primeira coisa, eu tenho que achar, eu sei que o N vai ser igual a... O N vai ser igual a 4. Certo? Então, aqui, ó, eu tenho o N. Tá? Aqui eu tenho o valor do X. E aqui eu tenho o F de X. Aí, outra coisa que eu tenho que fazer também é determinar o H. O H é a amplitude, que é esse valor que vai aqui, ó, tá? A amplitude. Então, no caso aqui, o H a gente determina da seguinte forma. É aquela equaçãozinha, é igual ao B menos o A, então é 5 menos 1, né? Vai ser 5 menos 1, que é o limite superior menos o limite inferior,
dividido por N. O N é 4, então isso aqui vai ser 1. Então, começando aqui no 0, o próximo vai ser 1. É aqui, pessoal, que a gente vê onde é ímpar e onde é par, tá certo? O x vai começar, o x começa sempre no limite inferior. Então, aqui vai ser 1, 2, não. Professor, que é isso? É 1, vai ser 2, porque o H, coincidentemente, o H aqui, ó, é 1. Tá? Mas é sempre o 1 mais o H aqui, para o próximo, tá? Então, aqui vai ser isso mesmo. Então, aqui é só... Ele vai chegar no 5. O primeiro tem que ser o primeiro e o último tem que dar exatamente o número que está aqui, ó. Aí aqui vai ser igual, aí a gente pode colocar a raiz, se quiser colocar, usar a função. Eu prefiro fazer aquela fórmula assim, ó. Vai ser igual a isso aqui, mais 8 elevado a 1 dividido por 2, certo? Mas pode fazer que nem o vermelho falou aquele dia, né? O Red, o DJ Red, pode usar a raiz, professor. Pode sim, tá? Então, deixa eu ver se eu fiz certo aqui. B14, né? B14. Vai, pulou para o outro de baixo. Esse aqui vai dar aqui em cima. Fez na linha de baixo, né, professor? Eu fiz na linha de baixo? Idiota. Aqui vai ser o B13 mais 8 elevado a 1 sobre 2. É igual a B13. Não, é o B14. Aqui dá 3. Agora, aqui a gente arrasta. Certo? Então, eu tenho esses valores aqui, ó. Tendo esses valores aqui, a gente agora, então, usa a fórmula. Você pode identificar como sendo o I4. De praxe, pessoal, quando se usa a regra de Simpson, a gente não precisa colocar a área, não é que não precisa, de praxe pode utilizar, mas não é colocado que nem lá no trapézio, a gente coloca que a área é igual. Você está procurando a área. Mas nesse caso aqui, você não está procurando a área, você está resolvendo essa integral. Tá certo? Então, como você está resolvendo a integral, quando não é pedido de área, isso aqui é uma integral definida. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar I de integral, né? Caramba, tá tudo muito pequeno aqui hoje. Você vai colocar I de integral, e aí pode colocar subscrito. Olha que o Excel é cheio de I4 igual. Então, isso aqui vai ser igual. Aí a gente coloca igual. Vamos fazer exatamente a fórmula. Então, o que vai ser a fórmula? Vai ser esse cara aqui dividido por 3. Então, vai ser igual a esse cara aqui dividido por 3. Temos 10 minutos, hein? Mas aí você já sabe o esquema. Vezes, aí vai ser, ó, abre o primeiro parênteses, o F0. O F0 você pega na ordem daqui, tá? Ó. Isso aqui é valor de X. O valor do F está aqui, ó, né? Então, aqui o F0 vai ser 3
mais o FM, que seria o último, né? Então, aqui vai ser esse mais... Aí, 4 vezes, abre o parênteses, e aí você pega os F ímpar que você tem aqui, ó. Os F ímpar seria esse mais esse daqui, certo? Só fecha mais 2 vezes os F par. O F par eu só tenho esse daqui, ó, certo? Então aí não precisa nem colocar parênteses, mas 2 vezes isso, fecha o parênteses, igual, tá certo? Então isso daqui vai dar 13,25, certo? Essa integral ali daria 13,25. Deixa eu ver aqui na calculadora para ver se está próximo ou não está próximo do resultado esperado. Professor, Oi? ali na hora que você selecionou os F ímpar, era o 1 e o 3, né? E o par não era o 2 e o 4? Só um minutinho, o Red. Fala um Tá pouquinho legal. mais alto. Hã? Na hora do senhor selecionar ali os F par, eu acho que selecionou só o 2, o 4 também é par, não é? Não, não. O 4, ele é o M. Porque Ah, aqui é o M. Ah, o não. primeiro... quer ver, ó? Deixa eu trocar isso aqui. Eu vou colocar aqui o F. Eu acho que para vocês entenderem melhor. Ó. O F0 é o primeiro. O O FM, F4 é o último. Sim, entendeu. certo? Entendeu, desculpa. Aí, ímpar, eu vou ter os amarelos aqui, né? Ó. Vamos fazer 1 e o assim. 3. Ímpar, os amarelos. Azul, os pares. Tá certo? Então, vamos colocar aqui ó. Azul e amarelo. Esse aqui, par. Esse aqui, ímpar. Certo? Espera aí, vamos fazer assim. Deixa eu acrescentar aqui. Ímpar. Eu vou tirar aqui, ó. Vou colocar de uma outra cor, um verdinho aqui. Em sua homenagem, eu vou colocar um vermelho aqui. O vermelho, então, seria o primeiro termo. Caramba. E aqui seria o último termo. Ah, o acento aqui ficou errado. Último termo. É para certo? aprender mesmo. Então, aqui vai ser o vermelhinho e aqui vai ser o verdinho. Aí sim, em vermelho. Agora ficou bonito, hein? Bom, temos isso daqui. Aí deixa eu fazer aqui a conta para ver se vai chegar nesse resultado aí. Do 1 até... Eu achei um resultado alto. 5. Perfeito. Ó, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó, mais umas notações. VS. VS vai ser valor esperado. Isso aqui quando for solicitado, tá, gente? E o
VE os caras podiam inventar uma coisa mais simples, né, cara? Seria o valor encontrado. É que naquela época não tinha Netflix, né, professor? Hã? Nada não, esquece. Ao Netflix. Aí o erro, pessoal, Engraçado. o erro é sempre igual, né, vai ser igual ao valor esperado. Aqui eu acho que eu vou ter que fazer uma formulazinha. Então, vamos lá. Inserir. Está acabando o tempo nosso, né? Voltemos depois, tá? Erro é igual ao valor esperado, que é o S, menos o valor encontrado dividido pelo valor esperado. Esse erro aqui, eu já comentei ele com vocês, tá? Esse erro aqui, a gente já falou sobre ele. Bem no comecinho, que é o erro relativo, tá? Então, quando se aplica a fórmula de Simpson, não tem erro truncado, você procura pelo erro relativo. Então, isso daqui também pode ser igual, pessoal. Também pode ser igual aquela letra. Vamos procurar ela aqui, cadê? Aqui. Tá? Normalmente é isso aqui que aparece, mas eu aceito assim também. Tá? Ó, o valor, eu vou chamar, sem subscrito, tá? O VS que eu calculei aqui, ele deu 13,24, 81, 11, tá certo? E aqui deu 13,25, deixa eu ver se é exato. Não. 246, tá certo? Então, se a gente quisesse calcular o erro, né? Então, o erro aqui, o I4 é o valor esperado. O valor encontrado. O valor encontrado é 13,244806. Certo? Então, para a gente encontrar o erro, eu vou ter que fazer o seguinte, essa continha aqui, ó. Então, o que vai ser isso aqui? Isso aqui vai ser igual ao VS, né? Obviamente tem que colocar um parênteses aqui, senão dá errado. VS menos o... Oi? I4. Tá? Tá diferente o que está diferente?